A todos, a paz e a graça de Cristo Jesus. Hoje vamos trazer uma palavra a fim de que os irmãos possam examinar alguns versículos, alguns livros, e nós buscarmos a certa compreensão de um assunto. Até a gente faz uma pergunta despertando os irmãos, mas vamos levar os irmãos a entender qual a proposta dessa pergunta. Somos servos ou filhos de Deus? São duas colocações bíblicas, né? Olha, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, o servo de Deus, né? Você é servo, você tem que atender, o servo obedece, porque isso não é bom para o servo, está tudo certo. Mas e quando nós nos identificamos como filhos, não é? Ouvimos muito falar que somos servos e você é servo, e servo precisa, e servo tem que ter, ou seja, as obrigações dos servos, os deveres dos servos, está tudo certo. Mas e quando somos filhos? Então nós vamos ver que essa palavra servo, ela está bem escrita, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas que lá atrás, desde o início da história do homem, desde os primeiros servos, como Deus chama Abraão, eu já até repeti, servos, né? Está tão comum, né? Servos de Deus, essa questão do servo, ou seja, do trabalhar para o outro, do servir o outro, do se dar para o outro, mas era mais significado de estar ligado ao outro, de estar preso ao outro, de ser um objeto, um valor do outro. Então a palavra lá no passado, servo, ela queria dizer escravo. Havia aqueles que eram comprados, aqueles que nasciam na casa dos seus senhores, e por outras situações eles se tornavam servos de alguém, que eram para eles senhores, detentores, com certo direito às suas vidas. Olha a situação. Então o servo é seguir, servir, trabalhar com ele, para ele, mas que lá atrás estava muito bem configurado como escravo, né? E o Senhor escreve ao seu povo, quando sai do Egito, para que não houvesse entre eles esse sentimento do servir como escravidão. Tanto que o hebreu, né, o israelita, ele podia até ter um escravo hebreu, mas que por 6 anos, chegasse um 7º ano, chamado ano da remissão, ele tinha que liberar, deixar ir livre o seu servo ou o seu escravo. Caso o escravo ou o servo quisesse ficar com o seu senhor, fazer um pacto, ele permanecia, né? Mas era por 6 anos, para que não fosse para sempre. Como Israel, ele foi servo, foi escravo no Egito, e passou por muitas aflições. Nos fala o Senhor lá em Deuteronômio. Vou citar alguns livros para os irmãos examinarem, né? A gente está em casa, tem mais tempo. Deuteronômio, capítulo 15, verso 15, diz assim: e Deus te resgatou, né? Moisés faz lembrar que foste escravo no Egito. Então Moisés lembra: olha, o Senhor resgatou vocês da escravidão, e vocês passaram sua experiência muito difícil, amarga, pesada, e ela não é desejável para outros que passem também. Então ele estipula um limite para a servidão, para a escravatura, né? E Êxodo capítulo 21, verso 20, fala da lei da escravatura. Então determina que o escravo ou o servo ali era propriedade do seu senhor. Podia até às vezes o seu senhor puni-lo de certa forma, maltratando, se batesse nele, se ele ferisse para se curasse certo tempo, diz assim: olha, nenhuma punição, porque ele é o seu dinheiro, ele é o seu valor, ele é a sua propriedade. E o escravo estava debaixo de uma lei estabelecida pelo seu senhor, e a lei que era a lei da escravatura. Então ele estava preso, sabe, meus irmãos? Ele não tinha direito algum, ele não tinha liberdade de escolha, não tinha livre-arbítrio de escolha, ele estava debaixo de uma imposição por várias situações, muitas vezes do passado dos pais, dos quais
ele não praticou, ele não viveu, mas que ele está vendo aquele momento difícil. Então, o Senhor estabelece um limite e até para que a escravidão ela fosse encerrada no meio do povo, porque era muito terrível você não ser senhor da sua vida, ou seja, você não poder escolher, mas que outros escolhiam pela sua vida. Então, ser servo ali era muito pesado, era muito pesado, era não ter certa liberdade, era estar debaixo de uma submissão à vontade do outro. E Jesus veio para nos dar a liberdade em Cristo, para nos fazer livre e nos tirar debaixo da escravidão do pecado e da morte, e nos fazer agora servos, mas como livres, servos no aspecto do trabalho, né? Do servir ao Senhor, de estar junto a Ele, mas não como escravo, mas escravos do pecado, não como um domínio, muito pelo contrário, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo até diz lá em Romanos capítulo 1, verso 1 ao 9, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, mas chamado apóstolo, não é servo escravo, era apóstolo. Olha que bênção é ser servo do Senhor nessa qualificação, né? Não como escravo, não como obrigação, não como imposição, não por medo, não porque está sendo vigiado, não porque alguém é dono da sua vida, alguém determina sobre você, não, mas porque o Espírito Santo de Deus nos desperta a servir a Jesus, a amar a Jesus. Então disse Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho, para algo nobre, não para tristeza, não para amargura, não para o medo, porque era a vida do escravo, era uma angústia. Tanto que estando no Egito, clamam ao Senhor, e o Senhor diz assim, e o Senhor se inclinou e ouviu o clamor do seu povo e vai socorrê-los. Então, um servo liberto, fosse livre, o Senhor nos livrou, não é? Jesus livra Bartimeu, o cego, da escravidão, que era a cegueira e a pobreza. O que queres que te faça? Que eu veja. Vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele foi servir o Senhor, porque o Senhor era para ele maravilhoso. Não era medo, não era obrigação, não era cobrança, não era exposição, não era vergonha, como às vezes nós vemos em algumas ações de homens. E de homens, às vezes, que falam em nome de Deus e que obrigam, e que expõem, e que maltratam, e que humilham, e que envergonham, e que lançam penas. Ora, meus irmãos, Jesus veio nos libertar disso tudo. O Evangelho é com alegria, falar de boas novas de salvação. A Bíblia diz também que Jesus ele veio como servo, porque ele veio servir. Isaías capítulo 42, 1 nos diz assim: meu servo, meu eleito, não é meu servo, meu escravo, um valor qualquer, um maltrapilho, uma obrigação, não, meu servo, meu eleito, aquele que o Senhor elege para uma obra, um trabalho maravilhoso. Jesus sempre foi modelo de servir ao Pai. Ele até disse que às vezes ele aprendeu a servir, a obediência até pelo que ele padeceu, sabe, meus irmãos? Às vezes nós vamos padecer algumas coisas, mas por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, ou seja, porque o Senhor é maior, porque o Evangelho é maior, porque a salvação é melhor do que todas as coisas que alguém possa infligir em nós. Jesus foi um modelo de servo lá quando Paulo escreve aos irmãos de Filipe, em Filipenses 2, capítulo 2, verso 7, diz assim: mas Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E nós vemos, muitas vezes, servos que querem se manifestar como senhores, cheios de si, como donos do outro, como tendo domínio do rebanho de Cristo. E a Bíblia diz que
a nós, em especial pastores, não podemos cuidar do rebanho tendo domínio do rebanho, porque o rebanho não é nosso, o rebanho é de Jesus. Nós somos cuidadores, nós vamos prestar conta ao Senhor deste rebanho, como Davi cuidou do rebanho do Pai, como Jesus, ele fala que é o bom pastor e dá a sua vida, ele não tira a vida. Aqueles que servem ao Senhor não são escravos dele, não estão para satisfazer a sua vontade, mas a do Senhor. Jesus dá esse exemplo, esvaziou-se de si mesmo, da sua vontade própria, tomando a forma de servo, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Em Mateus 20, capítulo 20, verso 28, ele diz assim, que deu a sua vida para resgatar a muitos. Ora, o servo escravo, ele precisava ser resgatado, ele não podia resgatar ninguém. O Senhor nos chamou para servi-lo a fim de que muitos, através do nosso servir ao Senhor, do nosso caminhar com o Senhor, de nós trabalharmos na seara do Senhor, muitos sejam resgatados pela palavra de vida que é o Senhor, mas por amor, não por vanglória, não por louvor do homem, não por aparência, não por benefício próprio, não é? E o servo é aquele que segue o Senhor. Em João capítulo 12, verso 26 diz assim, se alguém me serve, se alguém é servo, siga-me, e onde estiver estará ali o meu servo, estará ali também o meu servo, e se alguém me serve, olha que bênção, meu Pai o honrará. O escravo não tinha honra, a recompensa dele, se era recompensa, era ir embora. No 6º ano, assim mesmo, os filhos que nascessem ficavam na casa, ele podia levar. O Senhor dava alguns bens, mas os filhos não, ou ele tinha que comprar a liberdade. Então, o Senhor diz assim, olha, quem é servo do Senhor, segue o Senhor, vive da sua palavra, cumpre a sua palavra, e aonde estiver o Senhor, ali está o servo. E se alguém serve o Senhor, ao Senhor Jesus, recebe honra. Olha que maravilha. Gálatas, Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele até diz, procuro eu agora louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Procuro agradar a homens, servir a homens? Se estivesse agradando a homens, não sou servo de Cristo. Nós precisamos entender isso. Servir o Senhor não para agradar A, B, C, o grupo, o nome, quem quer que seja, mas para agradar o Senhor, para fazer a sua vontade acima de tudo. E Jesus disse assim, e já não vos chamarei mais como servos, como escravos, mas vos chamareis como amigos. João capítulo 15, verso 15, ele diz isso, tenho-vos chamados de amigos. Olha que maravilha. Ao servir o Senhor, ele até não nos vê como servos, mas como os amigos íntimos do Senhor, sabe, meus irmãos? Então, assim, somos servos, não como escravos, não por imposição, não por obrigação, não por medo, mas por alegria. Mas somos filhos de Deus, ou seja, herdeiros, porque o servo como escravo não tinha direito à herança, não tinha direito a nada, né? Mas os filhos não. Quem é filho? Quem é que é filho? A Bíblia fala sobre isso, né, meus irmãos? João capítulo 1, verso 12 diz assim, veio para aqueles que eram seus, mas os seus rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, quando aceitamos o Senhor e desejamos servir ao Senhor com alegria, o Senhor nos faz filhos. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 até o verso 7, diz assim, e Jesus veio para remir aqueles que estavam debaixo da lei da escravidão, da lei do homem, da obrigação, da condenação, da vergonha, às vezes de um juízo colocado. O escravo estava debaixo do juízo, se ele não cumprisse as ordenanças do seu Senhor, podia ser punido. Ora, Jesus livrou de todo juízo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, a fim de receber a adoção de filhos. Jesus veio nos remir, nós estávamos debaixo da lei,
da escravidão do pecado, a fim de recebermos a adoção de filhos de Deus. Somos adotados. Que maravilha, Espírito Santo. Paulo escreve aos irmãos que viviam muito bem isso, né? A escravatura era ampla em Roma, né? E ele escreve aos irmãos ali em Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, diz assim: mas recebeste a adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Pai querido, Paizinho. Olha, o Senhor nos vê assim, no verso 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Na epístola de 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: vede quão grande amor tem nos amado o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, a necessidade de nós apossarmos desse direito, dessa liberdade em Cristo, dessa experiência maravilhosa, dessa intimidade de estar com o Senhor como filhos, não temerosos, com medos, subjugados por alguém, mas sermos íntimos de Deus, somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, irmãos de Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Você pode glorificar, se alegrar, porque às vezes é sobre você um peso de sentir-se servo como escravo, que as coisas são por imposição, por obrigação. Não. Deus se agrada daquele que dá com alegria, por amor, por gratidão, porque nele, por reconhecimento, está a nossa vida. Se somos filhos, em João 8,35, somos herdeiros, porque ele diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Deus nos quer para sempre, né? O servo chegava um momento que ele tinha que ser dispensado, o filho fica para sempre. O Senhor nos quer como filhos para a sua eternidade. É aquela experiência do filho pródigo, ele até estava na sua mente, ali pelo seu erro, o seu pecado, a sua má escolha, dizendo: eu vou voltar ao meu pai e dizer: pai, faz-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos, como os teus jornaleiros. E o pai não vê assim. O pai vê que ele ainda era filho, apesar de não ter feito uma boa escolha, arrependeu-se, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, pela graça, pela misericórdia, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e diz assim: esse meu filho, ele não diz esse meu servo. Deus nos vê como filhos. Olha que maravilha. Então, o que nós entendemos? Somos servos como os filhos. Servimos ao Senhor como filhos, como íntimos dele, como herdeiros dele. Temos parte em Jesus, temos parte em Deus, né? Deu-lhe uma nova roupa, limpo, né? Sandálias novas, anel e uma festa. E esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Glória a Jesus. Nós estávamos mortos e perdidos como servos do pecado ou do homem, mas fomos encontrados pela graça maravilhosa do Senhor, libertos. Sabe, meus irmãos, é uma festa servir o Senhor. E ele diz assim, Paulo escreve aos irmãos, encerrando em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18: porque eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Não fala filhos de forma genérica, ele especifica a ação do pai, filhos e filhas. Então, meus irmãos, sejamos despertados a nos sentir servos como filhos, como íntimos, de que o Senhor nosso Pai, não um proprietário, não, Ele gerou em nós a nova vida, o Senhor Jesus, de servirmos a Ele com alegria. É um salmo: servir ao Senhor com alegria, com contentamento. Não somos mais escravos, não estamos debaixo da tutela humana, mas estamos debaixo do resgate da graça maravilhosa revelada em Jesus, pelo sacrifício de Jesus e pelo seu sangue vertido, aleluias. Temos direito à herança eterna de Deus, à sua glória, à sua eternidade. Que Deus os abençoe.